Meu nome é Azap, eu sou artista plástico e eu fui convidado para Voz do Artista. Na minha família, na verdade, nunca teve ninguém assim que mexia com arte, mas eu sempre gostei muito de desenhar, desde muito pequeno, assim. A minha mãe, ela trabalhava numa empresa e eles mexiam com rolos de papel, e quando ela foi reparando, assim, né, que eu gostava de desenhar, ela foi trazendo mais papel, e a minha mãe falou que às vezes ela comprava um boneco, um carrinho pra mim, pegava aquele boneco, desenhava ele e brincava mais com o desenho, recortava e ficava brincando com recorte, com o desenho do boneco. Eu criança e aniversário do meu pai, e aí eu desenhar ele gigante, assim, dar de aniversário pra ele, tipo, umas coisas muito malucas, assim. Primeiro eu tentei fazer publicidade, depois eu tentei fazer engenharia civil, e aí depois eu fui pra arquitetura, só que no último ano da faculdade eu tinha um avô que cresceu comigo, eu cresci com ele, na verdade, né? Esse meu avô, ele ficou muito doente, e aí eu saí do escritório onde eu tava trabalhando pra ajudar a dar uma força nele, e fiquei, tipo, full time, assim, com meu avô. Tinha um momento do dia, assim, que a gente ia tomar sol, assim, na sacada de onde eu morava. Esse tempo que eu tive, que eu parei, né, e fiquei ali com meu avô, foi um tempo que eu repensei em muitas coisas, assim, né? E eu analisei que era isso que eu sempre gostei de fazer. Me acendeu isso de novo, né? Coisa de observação, desenhei muito ele, desenhei a rua, desenhava tudo que tava em volta. E esse meu avô, ele veio a falecer, assim. E aí eu tive aquele insight de que a vida era uma só, assim. Deixar isso de novo de lado, né? E continuar trabalhando em escritório, continuar trabalhando com arquitetura. Terminei a faculdade de arquitetura e nem fui buscar o diploma, assim. Eu já comecei a conversar com os artistas de rua. Fui tendo oportunidades de, tipo, sair pra pintar com uma pessoa, com outra e tal. Quando eu entendi mais ou menos a técnica de passar os desenhos para um mural, assim, eu já tinha uma base forte de desenho. Encurtou bastante o caminho, assim. Eu não sei falar quando começou, mas eu acho que o ponto de decisão de tentar viver de arte, eu olhar e falar, meu, é isso. Foi nesse rolê aí, quando eu perdi meu avô. Essa transição foi rápida? Eu acho que foi rápido até. Como eu tava com esse sentimento, assim, de... Pô, é agora, a vida é essa, ela só tem essa chance. Eu corri muito, assim, eu pintei muito, eu desenhei muito. E eu, às vezes, saía de dia de semana, assim, ficava andando ruas e ruas pedindo muro. Pô, posso pintar seu muro? Posso pintar seu muro? Depois de 40 nãos, eu pegava aqueles 3 sims, dava minha vida ali, fazia um desenho super legal. Depois eu peguei um tempo de assistência, fiz assistência pro outro artista. E aí isso abriu mais a minha mente ainda, porque, tipo, era um artista que já tinha um mercado mais forte pra ele. Ele foi me dando uns toques de, pô, assim você manda uma proposta. Eu sei que foi uma transição bem bruta, assim, não foi uma coisa que, tipo, trabalhava e à noite pintava. Não, eu pedi demissão e fui pintar, tipo, me meti o louco, assim. Por mais que eu tenha saído do escritório, sempre rolou vários trampinhos comerciais que me salvavam, tanto no valor da faculdade, quanto, tipo, no dia a dia, assim, nas coisas. E aí, conforme foi melhorando o meu trabalho, eu consegui ir fazendo mais coisas minhas, assim. Entendi. Essa pesquisa atual, sei lá, vai fazer 2 anos, assim, que começou a mudar o meu olhar, assim, depois que eu tive a minha filha. Muita coisa mudou pra mim. Tanto minha mãe quanto meu pai, eles voltaram a trabalhar muito rápido quando eu nasci. Sempre que eu pensava, pô, se um dia eu tiver uma filha, um filho, eu quero estar mais presente. E eu acho que a profissão ajuda muito nisso, né? Não tem essa coisa de sair de manhã, voltar à noite, vivendo em casa com a criança e tal, não sei o que. Eu fui reparando umas coisas ali, descobrindo e redescobrindo. Por exemplo, eu vi a minha filha descobrindo sombra, luz. Primeiro Natal dela, com a reação dela descobrindo luz artificial. Se você for reparar, muito das coisas que eu tô pintando agora, elas vêm de trabalho, né? Na minha criação, assim, foi sempre exaltado esse rolê do trabalho, assim. Eu tô num momento onde eu uni essa coisa que foi colocada na minha mente, da beleza do trabalho manual, da beleza do esforço, com essa redescoberta da luz, os reflexos, um cara que vende pipoca, como é bonito a poética dele numa rua escura, e aquela luz quente vindo daquele carrinho, entendeu? A noite era o momento que eu tinha pra fazer alguma coisa pra mim, comecei, tipo, a sair pra andar de bicicleta à noite, e aí eu comecei a registrar umas coisas que eu achava bonito, tipo, o cara que tem uma venda de celular e ele colocou vários LEDs, várias luzes, e aí à noite tá ali aquele negócio chamando a atenção. Eu comecei a ver beleza nisso, a beleza no cotidiano, assim, né? Uma brincadeira com textura, que eu acho que é o que me diferencia de ser só a foto, né? Quando a fotografia ficou mais acessível aos nobres, assim, os pintores se voltaram a pintar os camponeses de novo, né? Olhar o que eles gostam, né? E aí eu acho que quando a minha filha chegou na minha vida, assim, e eu tinha esse tempo que eu tô cuidando dela, mas ao mesmo tempo é um tempo que eu conseguia parar, refletir, tipo, pensar muito nas coisas que eu admiro, nas coisas que eu gosto da vida. Eu tive que parar pra pensar também o que eu acho bonito também no meu dia a dia, né?
falando sobre a luz do sol, né? Ou como essa luz que tá passando no meio da árvore e tá fazendo esses reflexos no meu vizinho, na parede. Eu comecei a perceber como esse momento é uma coisa única, assim. Amanhã caiu 3 folhas dessa árvore, tipo, esse momento não se repete, entendeu? Mesmo que você olhe no mesmo horário, do mesmo ângulo, elas vão mudando. E eu comecei a achar muito interessante isso. E a gente ficava tendo quintal no calor, e ela, tipo, ficava olhando, tipo, as bolinhas que faziam por causa das árvores, a sombra dela mesmo. Me desperta esse sentimento de contemplação mesmo. Já a luz à noite, que é essa luz artificial, as pessoas manipulam ela pra chamar a atenção, né? Desde uma banca de jornal que tá num lugar que tá super escuro e só ela tá super acesa ali, sabe? Como aquilo traz todo o olhar pra você entrando. Tipo, aqui, pô, é um cara que faz yakisoba aqui do lado. Sim, essa daí tá muito legal. Tipo, um dia eu fui lá buscar um yakisoba e o cara tava fazendo várias manobras ali, jogando fogo pra cima. O tempo parece que parava, assim, quando ele tava fazendo aquilo. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas só estão passando e tem um cara jogando fogo pro alto, sabe? Se eu for parar pra pensar onde eu nasci, onde eu cresci, é essa galera que eu convivi, tá ligado? Um tio que era motoboy, uma tia que trabalhava no mercado. São as pessoas que eu tenho mais proximidade, na verdade. Por mais que hoje em dia eu tenha um pouco mais de acesso, eu me sinto muito mais próximo dessas pessoas. Talvez sejam pessoas que outra situação nunca seriam pintadas, né? Por alguma coisa do destino, eu tive outras oportunidades e fui por outro caminho, mas poderia ser qualquer parente meu, poderia ser um amigo meu. É uma luz sobre o cotidiano, né? Tipo, a real é que essa é a realidade da maioria, né? Eu acho que eu comecei a olhar para repensar o meu trabalho. Você teve sua filha? Isso, quando eu tive minha filha, eu comecei a pensar, eu não usava nenhuma cor. Quando eu tô misturando um tigre com um pássaro, um beija-flor, tipo assim, o quanto isso é o que eu tô vivendo, sou eu, ou quanto é simplesmente escolhas voltadas pra estética, entendeu? E aí, quando eu percebi que eu tava fazendo muito mais um trabalho quase de design, assim, para criar estéticas interessantes, para vender, para chamar atenção, eu comecei a pensar se era isso que eu queria daqui a, tipo, 20 anos, por exemplo. E eu comecei a perceber que não. E aí eu fiz essa virada brusca, assim, pra isso aqui que eu acredito que seja muito mais eu, assim, entendeu? Como eu tô há muito tempo pintando, era uma coisa que eu já desejava há muito tempo. E eu já tava numa fase de, tipo assim, se não rolar tudo bem, tipo, segue a vida. Eu tenho 2 amigos que, todas as empresas que eles estão, eu sempre tô de assistente. Eles tinham até uma brincadeira, tipo, não, mano, vai rolar a sua, quando rolar a gente vai de assistente também e tal. Era uma coisa que me deixava muito ansioso, que eu sempre falava, mano, quero muito, tem que fazer. E aí, quando rolou o convite, foi muito maluco, porque foi no começo do ano, e o começo do ano é o mais difícil, assim, é onde não acontece nada. Do nada, pô, é isso, vai rolar uma empena. Foi muito emocionante, assim. E parece ser puxação de saco, mas não é. Mas, tipo assim, eu já tinha trampado numa empena com a produção da Dionísio. Eu achava muito irado o jeito que vocês levavam as produções. Eu já tinha até comentado isso com o Rafa outras vezes, mano. Se um dia der pra fazer uma empena com vocês, muito top. Foi muito maluco, muito doido. Mas pra mim, ainda mais sendo a primeira empena, foi uma sensação muito legal estar 100% ali pra fazer isso, sabe? Tava só pensando em fazer o trabalho e de realizado da melhor maneira possível. E é interessante também porque foi a primeira empena da cidade, então eu espero que abra oportunidades para os artistas de lá também poderem apontar e falar, pô, a gente quer fazer isso aqui, mano. Foi na escola que começou a aparecer um amigo ou outro, uma professora ou outra, e pô, que legal, você desenha bem. E eu ter voltado para a escola para fazer esse trabalho é bem especial, assim. Foi evoluindo, né? Nunca parei. A minha técnica, acho que tem como principal pilar a observação, a minha necessidade de querer demonstrar que o trabalho ele vai ser uma pintura mesmo, né? Essa questão de usar os pincéis, as coisas mais marcadas, que apareça a expressão, né? O primeiro prédio que eu pinto sem uma escola tem um significado muito interessante, assim, tem um poder de reflexão mesmo. Isso é um pouquinho do que eu fui, do que eu tô me tornando. E muito obrigado por ter assistido. Meu arroba é le_azap. Acompanha lá e tamo junto. É isso.